Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo ao programa Espiritismo na Prática. E hoje, então, a gente vai falar um tema muito importante que é chamados a servir, né? E o tema de hoje, a gente vai contar novamente com a nossa querida irmã Ara. Boa noite, Clara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Como eu sempre falo, né? A gente está no trabalho, a gente está sempre melhor, né? Então, é uma alegria estar aqui. Boa noite a todos que estão aqui conosco ou que vão nos assistir aí, né, em algum outro momento. Esse tema, gente, é muito importante, né? Realmente muito importante, porque Jesus nos chama o tempo inteiro a servir com Ele, né? E será que nós estamos atendendo, Jefferson? Vamos ver hoje, né? Então, pessoal, convido você então, a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante que você compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam despertar o momento que é tão importante, tão urgente que é o agora. O momento que a gente é chamado a servir, chamados ao trabalho, ao compromisso e à responsabilidade de agir, de praticar o bem sempre nas nossas limitações. E também podemos aí angariar recursos espirituais para nós mesmos, para podermos nos elevar como espíritos. Então, o tema de hoje é muito importante. Eu acho que é um dos temas mais importantes que a gente já abordou aqui nesse programa de hoje. Lara, o que você pode falar sobre esse tema de hoje? Olha, gente, esse tema é realmente muito. A gente deveria dar muita atenção a ele, né? Por quê? Cada criatura é chamada a servir na obra do Pai, né? Isso é inevitável. Né? Nós temos que colaborar, fazer a nossa parte, né? E é um encadeamento em que cada um tem o seu papel no palco da vida. Tudo serve na obra do nosso Pai, né? Do nosso Criador. Basta que a gente observe a natureza, né? Tudo serve na natureza, gente. A árvore dá fruto, né? Os animais auxiliam o homem, tudo serve, tudo, absolutamente tudo serve. Agora, o homem, como ele é dotado da capacidade de raciocinar, mais ainda ele é chamado a servir, né? Aí eu fico pensando assim, sabe, Jefferson? Quantos de nós temos alegado aí insuficiência, falha, defeito, incapacidade para justificar a nossa omissão no serviço, né? Porque a gente faz isso direto. Fala assim, agora eu estou aqui, né, estou doente. Agora eu sou cheio de defeito, eu não posso trabalhar, não posso fazer isso não, porque eu mesmo sou cheio de defeito, né? A gente arruma cada desculpa, gente, para não fazer a nossa parte, que eu vou te falar, viu? Não é fácil, não. E olha, nós sempre estamos aí é, chamados a desempenhar o nosso papel de forma eficiente. Né? Então, essa desculpa de que eu não estou pronto, que eu não tenho conhecimento suficiente, que eu tenho que trabalhar para sustentar a família, que eu tenho outros a fazer, gente, essas desculpas não colam. Não colam. Sabe por quê? Porque quando Jesus esteve aqui, ele não chamou os sábios, ele não chamou os perfeitos, mesmo porque aqui nesse planeta o único perfeito que tinha que era o Cristo, né? Então ele não chamou os perfeitos, né? Ele chamou quem tinha boa vontade. E até hoje ele nos chama. Né? Só que ele não nos convida para exercer o ministério dos anjos. Ele não espera de nós angelitude, perfeição, não. Ele não espera que a gente esteja perfeito para servir na sua obra, não. Ele nos pede boa vontade para que a gente desempenhe o nosso papel de servidor, porque esse é o nosso papel, né? E Jesus nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos, imperfeitos. Mas se nós tivermos boa vontade de ouvir a sua palavra, né, de estudar os seus ensinamentos, disciplinando o nosso próprio íntimo, os nossos próprios sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, para que nós possamos ser úteis. Aí, gente, logo, logo a gente vai estar a caminho aí da nossa própria melhoria, da nossa própria elevação. É boa vontade. Muito bem, né, Lara?
E é verdade o que ela falou, porque a gente arranja desculpa para tudo, né. Quando a gente tem que fazer um esforço, um trabalho, a gente tem que desenvolver uma atividade que seja no bem, uma atividade de elevação, algo que possa nos trazer algum progresso moral, espiritual para nós ou para outra pessoa, muita gente a gente acha ali: "Ah, hoje está frio, não vou lá, está chovendo, não vou lá, está nevando", né, no caso da Serra Gaúcha, né, ou da Santa Catarina, "não vou poder sair". Então a gente sempre arranja uma desculpa. Essas desculpas, elas são, uma forma, um mecanismo, assim, um recurso, né, que a gente utiliza para não fazer nada. E isso nos traz, então, uma ociosidade muito grande, sendo que nós estamos aqui nessa atual encarnação para poder aprender, para dar continuidade à nossa vida anterior, para poder corrigir nossos erros anteriores. E como a gente corrige nossos erros? Na ociosidade? Sem fazer nada? Não. A correção é um trabalho árduo, trabalho com muito esforço e também com muita boa vontade, que não depende só do outro, né. A gente espera muito pelo a gente é muito, na verdade, adaptativo, e nós somos seres adaptativos. Se a Lara, fizer um projeto comigo não, a Lara tem que dar o primeiro passo. Se ela der o primeiro passo, eu vou, se não der, eu vou ficar esperando até ela dar o primeiro passo. A gente é muito assim, a gente é muito adaptativo. A gente espera o outro dar o primeiro passo para a gente poder começar a atuar. E a nossa elevação moral, no trabalho que nós temos que desempenhar aqui na Terra, depende de nós, não depende do outro. Se eu quero agir, se eu quero ser melhor e também cooperar com Cristo, preciso ter uma boa vontade e também agir. A ação ela é necessária, porque quando a gente age, quando a gente reage à nossa própria, reage com boa vontade, nós estamos então operando para que aquilo aconteça. Estamos, criando, situações que possam nos possibilitar a, então, servir no serviço do serviço do Cristo. Porque eu acredito muito, né, isso é uma coisa que eu tenho muito em mente, e eu uso isso para mim pessoalmente, que é se eu estou encarnado aqui na Terra atualmente, reencarnado na Terra atualmente, é porque não estou à toa. Se não estou à toa, é porque tem uma missão, um compromisso que eu tenho que fazer comigo mesmo e com Jesus. Com Jesus Jesus fala que nós temos que espalhar o evangelho para todo o mundo. Isso depende só dos padres, dos espíritas, depende só dos evangélicos, só de quem é cristão, que tem alguma, assim, entre aspas, né, alguma hierarquia, tem uma, um palestrante, um expositor. Não, depende de nós também. Nós que somos seguidores de Cristo, nos dizemos seguidores de Cristo, né, precisamos trabalhar, precisamos ajudar a espalhar o bem, espalhar a palavra do Cristo. Mas espalhar é suficiente? Não, não é suficiente. Temos que dar o exemplo, botar em prática aquilo que a gente está falando. Não adianta aqui eu ficar falando para vocês aqui, eu lá, a gente ficar falando para vocês aqui e a gente não faz nada, não pratica nada. Isso é ser cristão? Isso é ser correto? Você quer que isso é aquilo que eu falei agora há pouco, né, a gente fala para os outros fazerem para a gente poder se adaptar e fazer também. Não, não é assim. Nós temos que dar o exemplo. Se você quer ajudar uma pessoa na sua casa que esteja com dificuldade, que esteja com algum problema, que você falou, conversou, a pessoa não quer ouvir, dê o exemplo. Dê o exemplo. Comece a viver aquilo que você fala. E você vai ver que a pessoa, aos pouquinhos, ela vai, então, seguindo, observando você. Nossa, como o Jefferson melhorou, ele não é uma pessoa agressiva, aquela pessoa que fala palavrão, não é aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que se droga. Então eu vou meditando, vou vendo pelo exemplo a mudar, começo a me modificando, né. Então as pessoas precisam de alguém que, os oriente, né. Muitas vezes, são pessoas que são dependentes, né, de afetividade, de carinho, ou então alguma dependência, psicológica que a pessoa tenha, né, pelo relação ao outro. Mas nós somos cristãos, não precisamos, a gente precisa, na verdade, agir, sempre agir. Então, acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer para poder agir é trabalhar. Trabalhar é o melhor passo, porque eu tenho uma frase do Chico Xavier que eu gosto bastante, que ele fala assim, né, que mente ociosa é mente que pensa besteira, e mente que não pensa, que
que está sempre atuando, trabalhando, ela não tem tempo para pensar bobagem. Ela tem tempo para agir, trabalhar e servir. Clara? Meu microfone sempre me obsediando aqui. Eu desligo e esqueço de ligar. Mas é isso mesmo, né, Jefferson? Gente, a gente sempre pode servir, como Jefferson disse, sendo ferramenta útil na obra do Pai. Né? A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo outro. A gente pode contribuir para a melhoria do mundo nos tornando melhores e tornando o nosso entorno melhor, né? Olha, a gente pode ser mais gentil, né? Uns para com os outros. A gente pode consolar o amigo que sofre. A gente pode agasalhar quem tem frio, dar comida a quem tem fome. A gente pode ser os ouvidos para aquele que precisa desabafar. A gente pode aconselhar. Olha quanta coisa a gente pode fazer, né? Ah, meu vizinho está doente ali, mora sozinho, faz uma sopa, vai lá, leva para ele. Você está vendo ali aquele senhorzinho ali, ou aquela senhorinha que mora sozinho, os filhos moram longe, né? Tá ali, quebrou a perna, coitado. Vai lá, se oferece para dar uma varridinha na casa dela. A gente pode fazer um punhado de coisa, gente. Um punhado de coisa. O que a gente precisa é ter boa vontade para servir, né? Para ser ferramenta útil e não ferramenta enferrujada. Ninguém gosta de ferramenta enferrujada, não, gente. Você gosta? Você vai pegar uma ferramenta e vai fazer um conserto na tua casa, tá enferrujado. Você não usa, você joga fora. E assim é com a gente, né? A gente tem que parar de dar desculpa. Chega um amigo seu aí na sua casa, fulano, eu estou fazendo a minha mudança ali, será que você pode me ajudar a descer um móvel? Agora eu estou ocupado, sabe, não vou poder, mas amanhã eu ajudo, amanhã já foi. Amanhã não precisa, né? Porque a mudança é hoje. E o que, que você está fazendo? Nada. Você está na frente da TV. Você só não quer sair do seu conforto. Gente, cada coisa que a gente faz ou não faz tem consequência. Sabe o que é servir também? É cumprir o nosso dever de forma correta, sem reclamar, sem se vitimizar, né? Confiar na providência divina que nos ampara sempre. Só que a providência divina, gente, ela nos ampara na medida do nosso próprio esforço, né? Pois é. Emmanuel tem uma frase muito interessante no livro Confia e Serve, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier, que ele diz assim: servir é a metade do êxito, confiar é a outra metade. Olha que coisa interessante, né? É só a gente observar, gente, no nosso entorno, né, como as bênçãos de Deus nos alcançam na nossa jornada. Nós temos muito mais bênçãos, gente, para agradecer do que desafio, do que problema. E olha que nós somos amparados o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nós não estamos sós, o amor de Deus não nos deixa sós, o amor de Jesus não nos deixa sós, né? Agora, assim como estes grandes espíritos que passaram por aqui, o maior deles, o Cristo Jesus, fizeram, nós também temos que fazer, nós temos que procurar o nosso lugar de trabalho e servir incansavelmente no bem, né? Para quê? Para que, gente, é o bem que nos ensina a ver a maior fortuna que nós somos capazes de alcançar. Sabe qual que é a maior fortuna que a gente é capaz de alcançar? A nossa própria evolução, o servir. Servir ao próximo é o amor, é a perfeição. Nós todos estamos fadados a isso. Então, servir aos semelhantes, servir a cada criatura, ajudar. Gente, ajudar uma planta, tá? Você está vendo na sua casa e a planta está seca, coitada, esturricada. Ali no sol, ninguém vai lá, joga um copinho d'água na pobrezinha. Vai lá, joga água, rega, cuida do que você tem em casa. Socorre um animalzinho em situação de rua.
Eu acho impressionante que muitas pessoas acham que a caridade que se pratica é só com o ser humano. Não é não, gente. A caridade é com toda criatura de Deus, ou seja, com toda a criação. Você está vendo ali o gatinho miando de fome, você é incapaz de ir lá botar uma aguinha, botar não sei o que lá, né? Acorrenta o pobre do bicho no quintal, não vai lá fazer um afago nele. Gente, onde é que nós estamos com a cabeça? Nós somos responsáveis pelas criaturas inferiores a nós, na escala evolutiva. E tudo que a gente faz ou deixa de fazer com eles gera consequência para nós, né? Então nós também somos chamados a servir nessa frente. Ou por onde a gente andar, a gente precisa ser instrumento de auxílio e bondade, de harmonia, de entendimento, né? Eu fico impressionada, Jefferson, que as pessoas hoje, elas estão com o celular na mão. Aí tá vendo uma briga de... Aliás, outro dia eu vi isso, né? Eu vi isso num vídeo da internet, eu fiquei estarrecida. Estarrecida. Teve um acidente de trânsito, um acidente pequenino, né? A mulher freou, porque o carro da frente freou, e o homem veio e bateu na traseira dela. Né? Ela desce tal para ver o que aconteceu. O homem desce já aos berros, um brutamonte, né? Desce aos berros, já peitando a mulher, enfrentando, né? Agindo com truculência com ela. Aí todo mundo filmando no entorno. O homem quase a ponto de bater na mulher, porque deve ter dado um arranhãozinho no carro dele. Todo mundo filmando e ninguém ajudando. E o homem dá até um empurrão assim na mulher, até que passa um motoqueiro desses entregadores, né, fazendo aí o seu trabalho, Uber, né, iFood, sei lá, essas coisas, se entregando comida, ele desce da moto e aí dá um chega para lá no cara. Isso também é servir. Agora você vê, e os outros que podiam estar lá apartando a situação, estão lá filmando, com o celular na mão. O que é isso, gente? Nós estamos tão adoecidos, né? Como humanidade, isso é doença da alma. Que você não se dispõe a ajudar, mas você dispõe a filmar para botar na internet. Ora, 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 né, gente? Ou o que é isso, né? Pois é. Depois não adianta a gente reclamar. Quem serve não tem tempo de reclamar, não. Tá? Não tem tempo. Tem muita gente aí acostumada a ser servida, mas se não compreender a necessidade de elas mesmas servirem, de não aprenderem, por sua vez, a servir, essas pessoas vão ter problemas diante dos desafios da vida, né? Porque quem aprende a servir, gente, aprende a reduzir a dificuldade, consegue superar os desafios de forma mais tranquila, né? Porque vai descobrindo novos caminhos. Então, nada de mau humor, não, gente. Reclamação, não. Vamos servir com alegria, com amor, né? Desenvolver em nós mesmos o amor de servir na obra do Pai, onde for, do jeito que for, nós estamos sempre sendo chamados a servir. Nós vamos ficar dormindo até quando? É verdade, Gabi. Quando você falou da pessoal ajudar, né, limpar a casa, lavar uma louça, só não vale você querer fazer essa caridade com pessoa que é rica, né, com interesses materiais, né, e não dá, né. Tem que ajudar as pessoas que realmente precisam, né, pessoal. Que assim, o consenso, né, consenso não, o significado de ser vizinho, né, ter pessoas que estejam morando próximas de nós, é a gente se ajudar, a gente cooperar com elas. Porque não é porque ele não faz parte da minha convivência ou da minha família, né, que ele tem que ser deixado largado lá, né. Eu vi até um vídeo no YouTube esses dias de um senhor, né, que estava que foi, o rapaz foi ajudar o senhor, né, que estava todo o pátio dela todo cheio de matagal, cheio de coisas assim, né, e o rapaz ajudou ele de graça, né, uma pessoa desconhecida, que ele faz esse tipo de trabalho de jardinagem gratuita, né, e
e o rapaz tem o dono da casa tem doença câncer de língua, né? Ninguém se predispôs da vizinhança ajudar ele, sabendo que ele tem aquela doença, aquela dificuldade. Ele só comia, ele não tinha fogão, não tinha nada. Ele pegava, ia lá no posto de gasolina, pegava álcool da bomba e fazia fogo para cozinhar um miojo. Então, essa falta de empatia, essa falta de caridade, essa falta de amor, até porque o Cristo falou, né, que naqueles dias, ou seja, nesse dia de hoje, o amor se esfriaria no corações de muitos. E é o que a gente está vendo hoje, né? As pessoas têm interesse próprio, pessoas só ajudam com interesse. Não digo, não estou generalizando, algumas pessoas, né? Mas a grande maioria só quer ajudar aquilo que lhe compete ajudar, que tem interesse em ajudar. Ou para ganhar uma coisa, para ganhar um view com like, com alguma. A Lara citou o exemplo do vídeo, né? Do confronto do acidente, na verdade, né? Então, em vez de ajudar, cooperar, tentar amenizar a situação, a pessoa fica ali filmando. Vou filmar, vou botar nas minhas redes sociais para ganhar like, ganhar views, ganhar dinheiro em cima. Então, a gente acaba se promovendo a desgraça dos outros, ou a dificuldade dos outros, para poder ganhar um recurso financeiro, um interesse pessoal. Então, nós precisamos realmente buscar usar a ferramenta do trabalho, a ferramenta do serviço no bem, buscar cooperar aquilo que a gente pode, segundo nossas possibilidades, né? Porque é urgente que a gente faça isso. Nós estamos num momento de transição planetária, a parte final da transição planetária, onde tudo vai ficar ainda mais complicado, mais terrível, assim, né? E se a gente não tiver, não for uma chama de luz em meio à escuridão, em meio ao caos, Jesus vai contar com quem? Quem vai ser as mãos, vai ser ali os pés, vai ser a boca que vai falar pelo Cristo aqui na Terra? Se a gente não quer cooperar, se a gente não quer ajudar, a gente não tem proatividade em ajudar o outro, né? Então, se a gente fechar os olhos para a dificuldade do alheia, a gente, com certeza, a gente vai estar ali se servindo, né? Sendo pedra de tropeço na vida do próprio Cristo, né? Então, eu acho interessante que muitos de nós, a gente só vê o lado de interesse, né? E a gente acaba esquecendo que muitas vezes, né? Até o Emmanuel fala aqui na mensagem Amarás Servindo, do livro Alma e Coração, fala o seguinte: ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que pão medigado não forneceu suficiente alimentação, renteando com os doentes, desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob a aguante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. A empatia, falta a empatia. Servir também é colocar a empatia em prática, é colocar também esse serviço em prática. Já entrando nas considerações finais, segue o Emmanuel falando o seguinte: ainda mesmo que te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, para vir difícil, tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmoreças. Creia na misericórdia divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem. Seguirás Jesus, o Mestre e o Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para o reino de Deus, que se estabeleça, em definitivo, nos domínios do coração. Olha só que frase importante, que chamada de atenção que o Emmanuel nos dá aqui. Muitas vezes, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? E a Lara também falou. Muitas vezes, não vou fazer um trabalho no bem porque estou sozinho. Ninguém vai me ajudar, ninguém para mim, eu vou ficar aqui só eu trabalhando sozinho. Não importa. Vou fazer vou ali pegar um prato de comida da minha casa e vou levar para uma pessoa que está aqui na frente mendigando.
Que importa se minha família vai aprovar, vai desaprovar, não importa. Faça, faça. É você com Deus, não é você com sua família. É a frase de Maria Teresa de Calcutá, que eu acho muito interessante, que, no final das contas, sempre foi entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então, nós devemos ter consciência e prestar contas a Deus e a nossa consciência, mas jamais devemos prestar nossas contas com o outro, no serviço do bem. Tudo mal que a gente fizer, a gente vai ter que sim, ter que arcar com as consequências, sim, pelo mal que a gente fez para o outro. Mas no serviço do bem, não importa que for. Se os outros não aceitar você, não concordar com você, zombar, te criticar, te agredir, não importa. Faça o bem. O bem é o que importa. Porque assim, só para finalizar aqui, galera, o que importa é o seguinte, que você esteja consciente, esteja desperto para o bem, para o serviço com Cristo. Quando você está desperto para o serviço com Cristo, pode ter certeza que as trevas vão usar todas as pessoas invigilantes, as pessoas que não gostam de você, para te criticar, para te zombar de você, para te deixar, para te derrubar, na verdade, para que você pare de fazer aquilo que é bem. Então, se você está presenciando isso, quer dizer que você está no caminho, no bom caminho. Então, vamos lá. Lá essas constatações finais. Olha, gente, se a gente se propuser seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus, né? Para isso a gente precisa aprender a servir com alegria, servir realmente por amor de servir. Jesus veio a esse mundo para servir até o último suspiro e ele serviu, né? Ele serviu com desvelo, com amor. Então é sempre bom lembrar que é muito mais agradável a nós, tem muito mais alegria a gente em dar do que em receber, né? Ou seja, há muito mais felicidade em servir do que em ser servido, né? Emmanuel fala: quem serve, prossegue. Então, em todas as circunstâncias da vida, serviço é antídoto do mal. Muitas vezes, nós cometemos aí enganos terríveis, dolorosos, mas é preciso fazer o quê? Como André Luiz fala: levanta, segue em frente, continua servindo, sem reclamar, né? A gente não pode perder a riqueza das horas, né? A gente não pode se dar ao luxo das horas vazias, aquelas horas improdutivas, ou que a gente fica aí, né, fazendo o que não deve, né? Pois é. Então é levantar e seguir, gente, reajustando o nosso caminho, superando as dificuldades, corrigindo a nossa trajetória, né? A gente sabe, tem problemas para todo lado, e às vezes os problemas são duros na nossa vida particular, né? E eles vêm realmente para nos desestabilizar, para tirar o nosso equilíbrio. E ainda assim nós temos de continuar servindo. A gente não pode se entregar à aflição sem proveito, né? Então é preciso ter ânimo novo, continuar servindo, sempre, o tempo inteiro, né? Algumas vezes, quando o Jefferson falou nisso aí agora, algumas vezes quando a gente já está ali, né, no serviço do bem, a gente começou a trabalhar ali, a gente pode contar que você vai ter encrenca, filho, porque quem trabalha no serviço do bem é assediado pelos espíritos inferiores que não querem bem, né, porque eles querem a nossa queda. Então a gente não pode estabelecer sintonia com eles. Como é que a gente estabelece sintonia? Reclamando, se queixando, o tempo inteiro, né? Não fazendo o que é para a gente fazer, agindo aí com ociosidade, com preguiça, né? Pois é, gente. Olha, se a gente não se queixa e se a gente continua no serviço, a gente é exemplo para aqueles que são nossos adversários. Então a gente não pode parar, a gente não pode ficar na posição de inércia. Preguiça é ópio das trevas, né? Quem não trabalha se transforma em foco de ociosidade, de revolta, de desespero, de desequilíbrio, de ressentimento, de pessimismo, de loucura.
Então vamos servir sempre, porque nós somos chamados, nós não podemos fugir do chamado, né? Se nós escutamos o convite, nós não podemos alegar aí inutilidade, imperfeição, falta de tempo, nada disso, porque isso é só desculpa. Basta que a gente seja sincero conosco, diante da nossa própria necessidade de corrigenda, né? Diante da necessidade do outro, e a gente vai entender que a gente precisa servir. E à medida que a gente vai avançando, gente, no nosso caminho evolutivo aí, a gente, cada passo que a gente dá em direção a, ao bem, ao caminho melhor, a gente vai se encontrar aí mais rico de amor, mais rico de alegria, mais rico de felicidade, né? Porque, olha, todos nós trazemos um tesouro no nosso coração que é intransferível, que é a luz do nosso Pai. Então, vamos andar com Jesus, servindo, aprendendo a servir com Ele, para a gente chegar aí no final dessa existência um bocado melhor. Não recuso o chamado, não. Exatamente. Então aqui nós somos trabalhadores da última hora, né. E só para encerrar, queria dizer a vocês, se inspirem sempre na oração de São Francisco, que ela é magnífica, muito muito interessante. Obrigado pessoal a todos vocês, pela presença de vocês, obrigado Lara pela sua presença. Se inscreva nos nossos canais, meu e da Lara estão aqui embaixo, né, na descrição, nossos links, nossos blogs estão aqui embaixo dos nossos nomes. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e também divulgue nossos vídeos para outras pessoas. Obrigado Lara, obrigado pessoal, até a próxima. Até mais, Jefferson. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, tchau, tchau.